Fala galera! Então, a nossa aula de hoje a gente vai fazer uma análise sobre as 3 modalidades que a gente já estudou em relação às valências físicas que nós encontramos nelas, tá? Então a gente vai ver ginástica artística, ginástica rítmica e patinação artística e vai analisar quais são as valências que a gente encontra em cada uma dessas modalidades, tá? Se não lembra, não sabe o que são valências físicas e quais são, eu vou colocar aí para vocês o linkzinho, vocês entrem nessa aula que eu montei especialmente para explicar isso e depois volta para assistir a aula de hoje, tá? E aí, pessoal, agora que a gente já viu as valências físicas, cada uma delas, como que elas são divididas, a gente vai poder discutir um pouquinho como que essas valências se apresentam em cada uma das modalidades que a gente já estudou, tá? Então, a primeira delas é a ginástica artística. Vocês estão vendo aí o vídeo 1 e o vídeo 2, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. No próximo slide a gente fala de mais 3 vídeos, tá? Então, aí nesses 2 vídeos, a gente vai poder confirmar algumas das valências físicas que a gente estudou e que eu coloquei nesse quadro aí que a gente encontra nelas, tá? Então, a primeira coisa, coordenação motora, agilidade, flexibilidade e ritmo. Penso que são valências que vão estar presentes em todas as provas da ginástica artística, tá? A gente precisa ter coordenação motora para realizar uma sequência de movimentos de forma coordenada. A gente precisa da agilidade para poder estar trabalhando mudança de direção de forma rápida. A flexibilidade a gente vai precisar nas articulações para poder executar as amplitudes de movimento. O ritmo, a gente precisa realizar cada um desses movimentos de forma ritmada, tá? Então a gente precisa dessas valências físicas, essas 4 primeiras aí, tá? E aí a gente vai ver nesse vídeo aí ainda a questão da velocidade de deslocamento. Se vocês observarem nesse quadrinho aí, tá aqui embaixo, eu coloquei para vocês que velocidade de deslocamento tem em algumas provas da ginástica, tá? Porque a gente vai ter algumas modalidades, argolas, por exemplo, que a gente não precisa de velocidade de deslocamento, a gente não se desloca, a gente precisa muito de força, a gente vai falar disso no próximo slide. Nesse momento, a gente vai falar de velocidade de deslocamento, tá? Por quê? As atletas, nesses 2 vídeos aí, elas precisam dessa velocidade para poder realizar a prova delas. Tanto no solo, que é no vídeo 1, tá? Que ela vai realizar esse deslocamento para realizar outros movimentos na sequência. E a gente precisa no salto sobre o cavalo, que é o vídeo 2, para poder se aproximar do cavalo e realizar o salto da prova, tá? E aí, por exemplo, nesse vídeo 2, depois que a atleta realiza o salto dela, ela volta para o solo. E aí nós estamos falando de equilíbrio recuperado, tá? Quando ela entra em contato novamente com o solo e precisa se reequilibrar. Então, a gente está falando de equilíbrio recuperado, tá? Além do equilíbrio recuperado da velocidade de deslocamento, a gente tem velocidade de membros, a gente tem resistência anaeróbica, tá? Força. Enfim, a gente tem uma lista de valências nas provas de ginástica artística. E aí, gente, a gente precisa entender o seguinte, essas valências físicas, a gente não vai encontrá-las de formas isoladas, tá? Numa mesma prova, a gente vai encontrar diversas valências físicas acontecendo ao mesmo tempo. Não necessariamente acontece uma, acontece outra, não, elas acontecem dinamicamente ao mesmo tempo, todas elas, tá? Muitas delas. No slide anterior a gente viu alguns exemplos, agora nesse slide a gente está vendo o vídeo 1, ele é de barras assimétricas, é uma prova feminina, 2 argolas e 3 trave, tá? No vídeo 1, a gente consegue ver, por exemplo, a força dinâmica, porque o corpo ele precisa sustentar o seu próprio peso durante a realização desses movimentos. A gente vê força explosiva e velocidade de membros, porque a gente precisa tanto da força explosiva quanto da velocidade de membros para realizar a sequência de movimentos e para passar de uma barra para outra, tá? Que são de alturas diferentes e distantes uma da outra. Então, precisa da força explosiva e precisa da velocidade de membros para estar fazendo isso, tá?
No 2 e no 3, nesses dois vídeos abaixo, a gente vai ver a questão da necessidade da força estática e do equilíbrio estático, tá? No slide anterior, a gente viu que a força estática e equilíbrio estático, eles são predominantes em algumas provas da ginástica artística. Nesses dois casos aí, esses dois casos são exemplos da necessidade em abundância dessas duas valências, tá? Porque a gente precisa muito do equilíbrio estático para o corpo manter parado numa mesma posição nessas duas provas, e a gente precisa da força também, tanto do equilíbrio quanto da força parados, tá? Para poder manter em alguns movimentos, como vocês podem observar nesses dois vídeos aí de baixo, tá? Além disso, a gente precisa de outras valências físicas também. Eu só estou dando exemplo de algumas provas específicas que a gente vê mais o equilíbrio estático e a força estática, tá? Agora a gente passa para patinação artística, tá? Diferente da ginástica artística, tá? A patinação artística, a gente não vai encontrar o equilíbrio estático e a força estática, porque são provas de apresentação com música, e aí o atleta ele precisa realizar a sequência de movimentos com concomitante com a música, e aí ele não para, ele vai fazer movimentos dinâmicos do início ao fim dessa apresentação dele. Então não tem momento estático nas provas nas apresentações de patinação artística, tá? Elas acontecem sempre de forma dinâmica, em movimentos. E aí, como eu disse lá atrás, coordenação motora, agilidade, flexibilidade e ritmo, eu creio que também estejam presentes em todas as variações da patinação artística, tá? E aí a gente vai ver tudo muito dinâmico, equilíbrio dinâmico, força dinâmica, velocidade de deslocamento, equilíbrio recuperado, né? Porque os atletas eles saltam, eles perdem o contato com o gelo e recuperam. Eles precisam do equilíbrio dinâmico durante a realização dos giros, das piruetas, enfim, de toda a movimentação deles. Eles precisam do equilíbrio dinâmico, da força dinâmica, da força de membros, da velocidade de deslocamento, porque tem que deslocar por toda a área de gelo durante as apresentações. Resistência anaeróbica, porque é um curto espaço de tempo e uma grande intensidade na realização dos exercícios, tá? Então também tem resistência anaeróbica. Enfim, se vocês observarem aí no vídeo 1 e no vídeo 2, vocês vão reparar todas as valências que eu tô falando com vocês. No vídeo 1 aí vocês estão vendo o equilíbrio recuperado, é muito característico nesse movimento aí, porque a atleta ela perde o contato com o gelo e depois recupera, tá? E no vídeo 2 a gente tem muita questão do equilíbrio dinâmico, da força dinâmica acontecendo nesse momento aí, na realização desse movimento aí que vocês estão vendo, tá? E aí, pessoal, a gente pode reparar aí, por exemplo, no vídeo 1, bem forte, bem característica a questão do equilíbrio recuperado, como a gente já falou no slide anterior, né? Ela salta, perde o contato com o gelo e depois retorna, tendo que se reequilibrar nesse retorno, né? E na sequência, ela faz alguns giros em um pé só, que ela precisa muito do equilíbrio dinâmico para estar realizando esses movimentos, tá? Além de outros concomitantes, tá? No vídeo 2 e no vídeo 3 são provas em dupla, de casal, tá? E aí a gente consegue observar de forma bem gritante as valências físicas como velocidade de membros, força explosiva e força dinâmica, né? A gente precisa dessas capacidades físicas para poder conseguir pegar essa atleta, puxar, jogar para cima, rodar com ela no alto, voltar com ela para o solo. Então a gente precisa muito da velocidade de membros para estar realizando esses movimentos de puxar, de elevar, de jogar. A gente precisa da força explosiva para estar fazendo isso, da força dinâmica para estar realizando movimentos em duplas de forma perfeita, né? Que o movimento exige,
tá? Então a gente tem, além de algumas outras valências, não que sejam só essas, mas essas são muito claras quando a gente assiste uma apresentação de casal, por exemplo, né? Quando a gente vai analisar a ginástica rítmica, a gente consegue perceber que ela é muito próxima em relação às necessidades de valências físicas, ela é muito próxima da patinação artística, tá? Se vocês repararem, o quadro da ginástica rítmica e da patinação artística é igual, tá? E diferente da ginástica artística, que tem algumas características, algumas provas próprias dela, né? Então, assim, a gente repara que na ginástica rítmica a gente precisa das mesmas valências da patinação artística. As 4 básicas que eu venho falando repetidas vezes aí, coordenação, agilidade, flexibilidade e ritmo, que a gente precisa muito. Questão da flexibilidade, olha no vídeo 1, por exemplo, a flexibilidade das atletas para realizar esses movimentos, tá? A gente precisa de equilíbrio, dinâmica, força dinâmica, tudo em movimento. Como eu falei na patinação artística, acontece a mesma coisa na rítmica, na ginástica rítmica, tá? É a questão do movimento. São provas, são apresentações de movimentos com a utilização de música, portanto, as atletas não param, elas realizam movimentos atrás de movimentos de forma dinâmica, elas não param durante a apresentação. Elas começam e terminam em movimento. E então, elas têm força dinâmica, equilíbrio dinâmico, força explosiva, velocidade de membros para poder estar atravessando também por toda a área de apresentação, a resistência anaeróbica, porque a gente também tem um curto espaço de tempo e uma grande intensidade de movimento, de exercícios, de realização de exercícios. Então, a absorção não é suficiente de acordo com o consumo do oxigênio, tá? Então, a gente tem aí esse quadrinho que vocês estão vendo aí embaixo com as valências apresentadas na ginástica rítmica, tá? No vídeo 2 aí a gente vê, por exemplo, nessa apresentação de bola, a atleta precisa de agilidade para poder mudar de direção e conseguir, na sequência, ainda pegar a bola, ritmo para fazer isso daí. Precisa de equilíbrio dinâmico para estar realizando esse giro da perna no alto. E a apresentação de fita, que ainda no vídeo, tem no vídeo 2 aí para vocês. Tem o equilíbrio recuperado, ela perde o contato com o solo e depois retorna para o solo, tendo que recuperar esse equilíbrio dela, tá? Então a gente consegue enxergar nas provas de ginástica rítmica essas valências que eu coloquei para vocês nesse quadrinho aí embaixo. E aí, por último, gente, a gente vai examinar esses 3 videozinhos aí também da ginástica artística, tá? Apresentação de bola e arco. No vídeo 2 fica muito característica a necessidade da velocidade de membros, que seja trabalhada e melhorada sempre mais a questão da velocidade de membros para ela conseguir realizar essa sequência de movimentos de forma rápida, de forma perfeita, com amplitude, com continuação do movimento e conseguir chegar no final e conseguir recuperar esse arco ainda. Então, assim, a velocidade de membros é uma característica muito forte. Aí, por exemplo, nesse vídeo a gente consegue ver muito a necessidade dessa valência física, tá? Equilíbrio recuperado, como eu falei, ritmo, essas provas, tanto ginástica artística, quanto a ginástica rítmica, quanto a patinação artística, são provas que precisam absurdamente de coordenação e ritmo, tá? E flexibilidade, como vocês podem ver nesses movimentos aí. Então, assim, são provas, são modalidades lindas que precisam de valências físicas importantes, serem trabalhadas de forma intensa para que os movimentos fiquem ainda mais perfeitos, mais bonitos e as apresentações sejam lindas, como vocês podem ver aí. E aí, gostaram do vídeo? Beleza. Se não é inscrito, lembra de se inscrever no canal, curte o vídeo se gostar, coloca aí se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, que depois eu respondo para vocês, tá? Um beijo e até a próxima.